e quero então colocar aqui, esse comentário, essa análise, na verdade, que vem do Intervozes. Lembrem que nós estamos no Abril Vermelho, que destaca sobre as questões da luta pela reforma agrária, do histórico de lutas do MST. E aí o Intervozes, eu só destaquei aqui, isso aqui eu trouxe, gente, de uma publicação de hoje, que o Intervozes fez nas redes sociais deles. E, na verdade, ele vem de uma avaliação de uma série que é chamada Vozes Silenciadas. Ela foi publicada primeiramente em 2011, e aí eles falam a respeito da CPMI sobre o MST. E aí, eu estou trazendo aqui uma informação que é de 2023, que tratou, não sei se vocês vão se lembrar, da CPI do MST, né, que foi acontecendo, desenrolando, lá na Câmara Federal. E aí eles fizeram então, alguns artigos, é aquela época, né, em parceria com o Brasil de Fato. E aí eles fizeram uma análise, tá até destacado aí para vocês, olha só, sobre como a mídia, como a imprensa, ela faz a cobertura do MST. E aí o Intervozes, junto com o Brasil de Fato, fizeram a seguinte análise: na versão online do Estadão, do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, do Globo, e aí do Jornal Nacional, dos portais R7, que é do Grupo Record, e do Agro Mais, que é do Grupo Bandeirantes, e da Agência Brasil, que é o veículo do veículo de Estado, né, mas do governo, que é da comunicação pública. E aí, a partir dessa análise que eles fizeram, e um pouco antes da CPI de 2023, ali, entre 17 e 18 de abril, 100%, 100% de todas as matérias, de todos esses portais, esses veículos, eles utilizavam termos como invasores, barbárie, atos criminosos, invadiu propriedade, invasão de terras, crime, MST invade fazenda, invasão traz prejuízo, invasão já está prejudicando, invasões em abril, tudo como uma forma de fomentar, então, essa ideia sobre o que se pensa, e se constrói de juízo sobre o movimento, dos trabalhadores sem terra, né, do MST. E aí essas matérias, segundo então esse levantamento do Intervozes com o Brasil de Fato, elas causam as seguintes impressões ao movimento: 86% negativa, 9% equilibrada e 0% positiva. E aí 4% não houve posicionamento mais explícito. E aí nas matérias analisadas, 66%, vejam, 66% das fontes ouvidas são contrárias ao MST, contrárias ao movimento. E 34% fazem um contraponto. Em 24% dessas matérias, apenas ataques ao MST foram publicados, e mais metade da cobertura, 52%, foram produzidos discursos em prol da propriedade privada. E aí, 4,5% apenas dessas matérias dão aquela contextualizada, né, explicam as reivindicações e aquilo que trata sobre a questão da reforma agrária. 29% dessas matérias discutem temas como grilagem de terra, agrotóxico, crime ambiental, e 18% vai colocar na sua abordagem as questões de agricultura familiar e cuidado com o meio ambiente. Dito tudo isso, gente, é ou não é uma imprensa que está em prol do latifúndio? É ou não é uma imprensa que tenta criminalizar o MST? E aí, como consequência, nós temos as notícias todas das violências, inclusive que a gente trouxe aqui há algumas semanas, que houve aquela ocupação
naquela fazenda em Rio das Pedras, interior de São Paulo, próximo de Piracicaba, em que eles fizeram uma manifestação justamente porque era uma empresa que estava envenenando o rio Piracicaba e que causou a mortandade de milhares de peixes. Eles estavam levantando uma bandeira e chamando atenção a uma questão ambiental. O que, que aconteceu? A polícia foi lá, tratou aquilo como se fosse um cenário de guerra, colocou todo mundo ali para sair do espaço em que estava sendo ocupado. E teve um vereador bolsonarista de Piracicaba que foi, no momento da manifestação, lá na cidade de Piracicaba, com uma carteira de trabalho, vereador bolsonarista, então, né, a gente já está dizendo que é sinônimo de quem não gosta muito de trabalhar, só ficar fazendo retórica mentirosa e mais nada. Saiu no meio do mandato dele, que ele poderia estar trabalhando em prol, sei lá, da população, pensando as questões da cidade, mas ele foi lá no meio da tarde para tentar fomentar uma espécie de rixa, uma espécie de treta com os manifestantes do MST. E aí ele levou uma carteira de trabalho para tentar fomentar esse tipo de coisa, né? Que as pessoas, os trabalhadores do MST não trabalham, que a gente sabe que é mentira. Nós sabemos que é mentira. E aí teve esse caso mais recente em Recife, em que os manifestantes, primeiro, eles foram impedidos de entrar em um supermercado, e impedidos inclusive por funcionários, ou seja, por trabalhadores, que têm esse entendimento do que vem a ser o MST em razão desse tipo de cobertura midiática. Em razão desse tipo de levantamento, né, de como a imprensa trata quem está reivindicando e lutando por um direito básico, fundamental, que é o direito à terra, direito à moradia, direito a uma alimentação saudável, direito a ter dignidade e acesso para questões fundamentais e direitos constitucionais. Então, assim, é colocar trabalhadores contra o movimento do sem terra. E depois, né, nesse mesmo dia, na manifestação, uma pessoa foi gravemente ferida, ficou em coma, inclusive, e uma outra também se feriu, gravemente, porque um motorista avançou contra os manifestantes do MST, que estavam justamente fazendo o quê? Fazendo uma reivindicação em relação à reforma agrária. Tudo isso que gera essa raiva, esse ódio, ele gera em razão da desinformação e das mentiras perpetuadas por esse tipo de cobertura midiática, e que o Intervozes aqui está trazendo a partir desse estudo, dessa avaliação que foi feita. Então tá aí, né, eu acho que esse tipo de informação que a gente traz aqui, é justamente para que vocês possam espalhar e compartilhar, né. Entrem, o Intervozes, gente, eles fazem um papel, assim, muito importante, que é justamente avaliar o trabalho da imprensa brasileira, além de todo a produção que o Intervozes faz, né. E aí eles fazem justamente esse contraponto, fazem justamente esse trabalho, e trazem a partir desses estudos e desse levantamento. Acompanhe o Intervozes, tá. É uma ferramenta muitíssimo importante, no que se refere à comunicação, porque a comunicação ela é fundamental, é fundamental.